Estamos de volta com o Horizonte Debate, ao vivo. Por isso, essa saudade da comunicação com o telespectador da TV Horizonte. No programa de hoje, falamos sobre as chuvas que atingiram Belo Horizonte nos últimos dias. E se hoje de manhã a cidade amanheceu escura, né, com a nuvem cinza, e você perdeu o sossego, fico triste porque teve muita gente que perdeu a casa e perdeu a vida. Quando a gente fala desse contato bacana, Caio Lara, advogado, já esteve aqui com a gente, está elogiando o tema do programa. O Jonas, que vai passar, Coronel, a avenida, essa avenida, né, que vai valorizar demais. A gente falava dessa questão econômica também. O Jonas vai ter essa avenida passando na porta do negócio dele. O Jonas é o que tenta me deixar bonito, barbeiro lá em Contagem, bacana. E olha que interessante, participações pelo WhatsApp. Eu tenho duas interessantes aqui. O Igor, lá de Contagem, ele acabou de me mandar um trecho do jornal O Tempo que coloca assim: após a chuva forte da semana passada, ruas do Lourdes estão quase reconstruídas, mas a periferia de BH ainda aguarda limpeza. O Igor, quando destaca isso, Igor, abraço, Igor. O Igor é futuro universitário ali das Federais do Sul de Minas. Parabéns, viu, Igor? Alegria estar contigo nesse processo. Isso aqui é correto? Ruas do Lourdes reconstruídas rápido, porque é uma região valorizada, população abastada economicamente, e o povo da periferia ainda sofre? Eu concordo, é difícil a pergunta, mas na verdade a realidade vamos dizer assim, econômica da cidade, ela pesa muito alto nessas horas realmente, né? E realmente justificar não justifica, mas que é verdade, uma verdade dolorosa realmente, que nos incomoda muito grande, que o certo seria, vamos dizer assim, acudir e ajudar quem mais necessita, né? Que, na verdade, talvez é lógico que tem um problema econômico, né? Do capitalismo, né? E da especulação imobiliária, o prefeito sabe? Calil Uma série colocou de coisas. Que é uma área da cidade onde transitam muitas pessoas. Dezenas de milhares de pessoas transitam por aquela área. Por isso que pode ser confundido com uma prioridade, mas na verdade é uma área de trânsito muito intenso. Por isso que ele, teoricamente, priorizou aquele processo. Calil está certo nesse momento? Eu acho que não é só a questão do limpeza e arrumação da rua, não. Há série de vantagens, tem um pessoal que mora nos bairros mais nobres, né? Sim. O coleta de lixo é melhor, a segurança é melhor, uma série de coisas, não é só isso, né? Então, todas as estruturas, grandes estruturas urbanas estão nos bairros, principalmente são os bairros de maior renda. Então, assim, acho que a reflexão de que é uma área que é importante para a cidade dá muita discussão. Porque você pegar, você vai ter várias outras áreas que transitam talvez mais pessoas, né? E que estão aí ainda com vários problemas. E se você perguntar para a pessoa que mora de frente para o problema, a rua mais importante é aquela que está na frente da casa dele. Eu sei que o processo de gestão pública é você tentar construir esses níveis de consenso mínimo. Mas eu acho que é um tapa na cara, assim, da sociedade, que você percebe os locais onde você já tem a maior quantidade de infraestrutura, onde os serviços públicos atendem de melhor qualidade sempre, e eles vão ter sempre um atendimento privilegiado. Não é cidadania, né? Isso é privilégio. Realmente, a cidade tem que preocupar com a cidadania das pessoas, não com privilégio para as pessoas. Não dá para entender de outro jeito. É uma coisa aceitável, não vou dizer, né? Houve um erro quando o prefeito colocou, isso teve uma polêmica muito grande, quando ele disse que o carnaval ia ter normalmente. A oposição aproveitou muito dessa fala para poder dizer que não era a hora de falar sobre projetos em termos de cultura recentes. Assim. Foi um erro ter falado isso? Ou foi uma polêmica equivocada? Eu não consigo entender muito o contexto e a relação, assim, né, de como que essas coisas aconteceram, mas eu acho que a gente tem um movimento, um evento que ele gera muita sensibilidade e muita comoção pública. E eu acho que a centralidade de discussões e de atenção tem que ser para essas pessoas que foram atingidas, para essas pessoas e para a cidade que demanda essa atenção agora. No fundo, quando eu coloco essa pergunta, vocês viram agentes públicos dando dicas importantes com relação ao que fazer? O prefeito, o governador... A Defesa Civil dá muita dica, muito, né? Vocês têm que informar muita população. Acompanho um pouco mais de perto o trabalho agora do Coronel Valdir, à frente da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Já o conheço de muitos anos. Sei da competência dele e do trabalho que vem fazendo, inclusive em várias ações em conjunto com o Corpo de Bombeiros.
na preparação das comunidades, a formação de núcleos de alerta de chuva, de núcleos de defesa civil nas comunidades mais carentes, por várias vezes, né, ao longo de vários anos, trazendo esse pessoal para as instalações do Corpo de Bombeiros, para os nossos quartéis, passando dicas. Comunidade escolar também, as crianças têm sido Coronel, sem isso, alcançadas. O número de mortes, 58, teria sido muito maior? Eu acredito que sim, porque a gente, né, pela experiência, a gente percebe que quando a comunidade ela tem mais informação e quando ela tem mais percepção dos riscos, realmente aumenta o que a gente chama de resiliência e aí conseguem resistir mais a esse tipo de situação. Né? Os desastres naturais, normalmente ligados aí a risco hidrológico, risco geológico e também os tecnológicos. Né? A população recebe esses alertas, recebe essas orientações e consegue, com isso, minimizar as perdas e minimizar as mortes. Senhores, o Juan, daqui de BH, Juan, bacana. Infelizmente, o tema não é tão legal para a gente começar o primeiro programa ao vivo, mas é legal trazer a sua opinião, sempre leia a sua opinião com carinho. Boa noite, sou Juan de BH. A culpa é de muitos, da população, nada inocente, dos prefeitos incompetentes e demagogos eleitos pelo povo, da imprensa que mente muito e engana também uma população que também gosta de ser enganada, do desastre socialista e no fato do Brasil ser o único país do mundo onde a umidade vai da floresta para o oceano, enquanto no resto do mundo é o contrário. Depois você corrige se o Juan está certo ou não. O rosto do Rodrigo é que o Juan está errado. Na questão socialista também não, né, Juan? A gente não viveu um regime socialista. Deram a explicação convincente sobre aquele ciclone no litoral fluminense que foi o responsável por aquela chuva. Era ciclone mesmo ou uma formação de furacão? Vocês concordam com essa questão? A população é culpada, o prefeito é culpado, os políticos são culpados, o socialismo é culpado? Nós estamos falando de questões muito complexas, né? Questões que afetam a vida e a história de muitas pessoas. Então, não existe, sinceramente, não existe resposta simples para coisas assim. O que a gente tem que fazer, é o que estamos fazendo aqui, é colocar esses temas em debate, encarar, enfrentar de peito aberto, colocar a opinião, dar as sugestões, participar. E juntos, como sociedade, eu acho que a gente caminha para ter um mundo melhor. A culpa é do furacão, Rodrigo? Marinho transferir a culpa para alguém ou para alguma... Então vamos botar no furacão. O ciclone tropical, né? Você está mais bem informado que eu, bacana. Eu falei furacão, você falou ciclone certo. O Juan falou ciclone, eu que estou errado. O ciclone tropical, é lógico que ele gerou um acúmulo de água, principalmente na região sudeste, que gerou esses volumes de chuva. Né? Agora, a ideia de culpa, ela é uma ideia um pouco... estranha. Eu acho que o Coronel Ferreira está certíssimo. Problema complexo exige solução complexa. E se ele exige solução complexa, é muito difícil. A gente está falando de um processo histórico de formação da cidade e de formação de uma sociedade nessa cidade. É muito difícil você pegar e vincular isso, a gente tem um resultado, que é desse processo. É muito difícil você olhar e falar assim, a culpa é de fulano ou de ciclano, ou é... Não, ela é a culpa de um modelo de sociedade que tem que se ajustar e que tem que se entender melhor. E quando morre alguém, a gente ficar só na questão da culpa soa uma certa insensibilidade da nossa parte, né? 58 irmãos belo-horizontinos, de Raposos, contagiantes nossos, morreram nesse contexto. Acho que esse é um processo que exige que a gente avance, né, Tiago? Sim. A cidade, a gente como urbanista, né, é uma criação artificial, né? Ela não é natural. O homem, o ser humano, foi criado para viver na natureza e conviver com a natureza. E esse ambiente artificial, realmente, talvez seja o grande responsável por tanta mazela que acontece dentro da cidade. Ou seja, falta a natureza dentro da cidade, falta o respeito ao corpo, respeito à floresta, respeito às encostas, né? Olha que bacana, Tião, a pergunta de um ex-aluno seu, professor Rodrigo. Abraço a todos, sou o Leonardo Ribeiro, do Alto Vera Cruz. Abraços, meu ex-professor, Dr. Rodrigo Lemos. Professor, basicamente... Todos os cortes de Belo Horizonte foram encaixotados, tampinados e cursos alterados. Diante dessa gravidade, o senhor acha que ainda tem projeto viável para recuperar esse grave problema? Ô, Leonardo, eu comecei o programa dizendo que Contagem está fazendo uma outra encaixotada no córrego lá para pensar uma estrutura urbanística viária. Uma mobilidade, né? Tem solução para isso? Então, primeiro, um abraço, Leonardo. Massa. Assim, ex-aluno é sempre alegria. Assim. Com certeza. Eu acho que a gente tem várias soluções possíveis.
a gente não só tem várias soluções que vêm desde o modelo acadêmico, que vem da sociedade, movimentos sociais, várias pessoas que querem ser ouvidas e que querem apresentar as suas soluções também, que é uma solução que discute a cidade a partir do curso d'água. Então, não vou olhar só para o córrego, Exato, né? Eu vou olhar para a bacia hidrográfica do córrego, eu vou olhar para as formas de ocupação. Você vai discutir cidade. E aí você tem várias alternativas, você tem várias instituições que têm trazido isso com força, mas que tem que garantir a força para entrar na agenda política. Exato. E a agenda política e a agenda do padrão de intervenção, ela é muito complexa. Recentemente, para a solução da Vilarinho, ia ser um novo projeto de detenção, que depois, e isso eu admiro, que foi uma fala do Calil, ele reconheceu o erro, ele falou que o projeto estava errado, estamos trabalhando novamente, mas foi um projeto que reproduz mais do mesmo, a custo de 330 milhões de reais. Então, assim, falta a gente definir melhor as nossas prioridades. Quer dizer que não tenha que fazer projetos como esse? Não, não é isso. Projetos como esse têm a sua importância. Mas por que a gente aposta todas as nossas fichas no mesmo modelo de desenvolvimento tem 40 anos? E ele traz os seus resultados. Então, vamos escutar essas outras possibilidades. Em nível de planejamento, o Plano Diretor de Belo Horizonte foi aprovado hoje. A gente tem iniciativas muito importantes. O Plano Metropolitano está aí com iniciativas interessantíssimas. Não foi aprovado até hoje na Assembleia, porque é contraditório com o interesse, principalmente de alguns agentes de especulação imobiliária. Sim. Então, assim, a gente tem muita alternativa. A gente tem que conseguir construir uma sociedade que crítica o suficiente para requerer essas alternativas e falar, eu quero uma cidade mais verde. Né, Exatamente, eu vejo... Uma cidade mais agradável. Vamos caminhar, Tião, agora para esse último intervalo. E aí eu vou voltar exatamente com o senhor, exatamente contigo, Coronel, para a gente falar de soluções, do mesmo jeito que eu perguntei para o Rodrigo, geógrafo, da arquitetura e dentro do plano da segurança pública, da proteção das vidas. Nós vamos para um breve intervalo. Continue com a gente, até daqui a pouco.